Nesse vídeo você vai entender quais são os maiores inimigos da testosterona e como combatê-los, meu amigo. Como fazer a tua testosterona naturalmente subir, combatendo esses inimigos cruéis. Vamos lá. Lembre-se que, tô produzindo um conteúdo de qualidade gratuito para você. Você tem que me dar o quê? Um feedback. Coloca o teu curtir aí para mostrar que esse tipo de assunto acrescenta na tua vida. E não se esqueça de que, se inscrever no canal, porque aí você vai ver o que, novidades sobre tudo sobre o universo fitness, de performance, hormonal, de suplementação, gratuitamente, com qualidade, assertividade e segurança para você alcançar os seus objetivos com saúde. Vamos lá! Quando a gente está falando de testosterona, a gente está falando de um hormônio anabólico e androgênico, que exerce diversas funções, tanto no homem quanto na mulher. E quando a gente está falando de uma deficiência de testosterona, né, principalmente quando a gente fala no homem, a gente está falando de uma série de efeitos negativos, né? E a gente sabe que existe sim um aumento de prevalência de testosterona, principalmente com o envelhecimento, mas diversas condições podem prejudicar a produção de testosterona do organismo masculino e fazer com que o indivíduo chegue em um processo de hipogonadismo, que é a deficiência. Existem algumas situações onde o indivíduo pode ter uma redução da testosterona que não gere uma deficiência, mas possa repercutir clinicamente de forma negativa na qualidade de vida daquele indivíduo, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá bom? Vamos lá, uma condição que causa muito problema em relação à testosterona é a obesidade, tá? Por quê? Porque o excesso de gordura corporal vai ter alguns mecanismos que podem fazer com que a tua testosterona baixe. Um dos mecanismos é inibir a própria testosterona natural, inibir a produção, inibir o estímulo central para a produção de testosterona, por meio da inflamação, né, que a própria gordura causa, tá? Então essa inflamação reduz a produção de testosterona. Além disso, né, o indivíduo obeso ele vai ter maior expressão da enzima aromatase, que está presente aonde? No tecido adiposo. O que essa enzima faz, Gabriel? O que essa enzima aromatase faz? A enzima aromatase converte testosterona em estradiol. Só que o que acontece? Se você tem mais enzima aromatase, você vai ter mais conversão de testosterona em estradiol. Logo, você tem mais estradiol. E o que o estradiol faz com a tua produção natural de testosterona? Ele inibe. Tá? Então você vai ter uma inibição maior ainda da produção de testosterona. Então o indivíduo obeso, o indivíduo com muita gordura corporal, ele pode ser hipogonádico, tá bom? Ou seja, ter deficiência de testosterona por conta da obesidade. A causa foi a obesidade. E aí, nesses casos, o que acontece? Se eu trato a obesidade, se eu faço esse indivíduo perder peso, às vezes uma perda de peso ali, né, que ele não vai ficar às vezes com um peso normal que ele esperava ou ficar magro, mas se ele perde ali uma perda de peso ali 10% do peso corporal dele, às vezes ele consegue recuperar bastante da testosterona dele. Às vezes ele sai do hipogonadismo, tá? Então a gente tem que ter noção disso. Então tratar a obesidade nesse indivíduo hipogonádico pode ser o tratamento também do hipogonadismo. Só que o que acontece? Muitas vezes, cara, esse indivíduo tá obeso, e aí ele tá pra baixo, tá se sentindo triste, não tem libido, não tem disposição, perdeu massa muscular. Por quê? Porque a testosterona dele tá baixa. Tá baixa, cara. E aí a gente tem que ponderar, será que vale a pena a gente tratar esse indivíduo, colocar logo uma testosterona e depois que ele tratar a obesidade, a gente tirar essa testosterona e ver se ele volta a produzir naturalmente? Ou não? A gente trata só a obesidade e aí a gente depois, né, espera essa testosterona subir, mesmo que esse indivíduo esteja sintomático. Existe um grande embate em relação a isso. Ao meu ver, muitas vezes tem sentido tratar logo esse indivíduo para ele sair dessa situação triste, né, de se sentir mal, de estar realmente com a deficiência de testosterona, e depois fazer com que ele volte a produzir naturalmente quando ele perdeu o peso, tá? E isso daí é uma coisa da minha prática clínica que eu consigo ver que tem bons resultados e eu vejo um feedback melhor do que botar o cara hipogonádico ali para baixo mesmo, para querer perder gordura na marra. É algo mais complicado. Beleza. Algumas pessoas podem não ter nada em relação a isso, mas elas têm o quê? Estresse. Então, outro inimigo da testosterona é o estresse. Pois é, quando a gente está falando de estresse, a gente está falando de excesso de cortisol. Esse excesso de cortisol vai impactar a tua produção de testosterona. Então, se você se estressa demais, você pode sim ter uma redução da tua testosterona. Lógico que estresse é algo fisiológico, né? É uma resposta do teu organismo a um fator ali estressor. Se você não tiver estresse, você não consegue sobreviver, tá? Então, o cortisol não é um vilão.
Quando é que o cortisol vai ser um vilão? Quando ele está em excesso. Então a gente está falando sempre em excesso. Quando você pensa em hormônios, tá? Geralmente você vai estar pensando em quê? Em equilíbrio. Tá? Então se você tem um hormônio para mais ou para menos, vai ter algum efeito colateral por aí, porque se você está pensando em hormônio, é sempre equilíbrio. Então é o equilíbrio entre as partes. Então cortisol é importante? É. A gente quer zerar o cortisol? A gente quer que o indivíduo não tenha cortisol? Não! A gente quer que ele tenha um cortisol em equilíbrio, tá? Então o que a gente vai bloquear, que a gente não quer, é o excesso. E aí como é que a gente poderia fazer para tentar reduzir esse excesso? A gente poderia partir mão de alguns fitoterápicos, como por exemplo a rhodiola rósea. É um fitoterápico que tem boa evidência nesse sentido, nessa questão de estresse e ansiedade. Poderia ser uma opção moduladora do cortisol. A gente poderia também abrir mão, por exemplo, de uma meditação. Tá? O indivíduo que é mais estressado vai dar uma meditada, vai ficar mais tranquilo. Psicoterapia também é outra opção para estar reduzindo, porque ele vai aprender a lidar com as demandas do dia a dia. E cara, quem é que hoje não é estressado? Tá? Então assim, a gente vê que com esses, né, inimigos da testosterona, a gente vê que ultimamente a gente tem aumentado drasticamente, né, a incidência de hipogonadismo, também porque mais pessoas estão fazendo o exame laboratorial. Antes, né, se a gente fosse tirar esses fatores do dia a dia, talvez o indivíduo fosse ter deficiência, talvez com 70 anos de idade. Hoje, com tudo isso daí, o cara obeso, estressado, vou te mostrar os outros, né? O cara, às vezes, com 30 anos está hipogonádico. Isso aí é uma problemática grande, né? Um problema grande de saúde pública. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, a gente tem que atacar todos esses inimigos em todas as vertentes para conseguir ter, sim, uma saúde hormonal adequada, tá? E não só isso, cara, uma saúde hormonal adequada, mas, assim, se eu te falar que desses inimigos, se você trata eles todos, se você combate todos eles, você vai ter uma vida muito melhor, tá? Então, o estresse. Você vai pensar em reduzir teu estresse só por causa da testosterona? Não. Tem muitos outros fatores que vão estar impactados e que vai comprometer tua qualidade de vida se você esquecer e deixar ele de lado, se você pensar só na testosterona. Então, assim, acaba sendo um benefício indireto muitas vezes, beleza? Outra coisa, qual é o outro inimigo, Gabriel? Sono. Sono, Gabriel, falta de sono. Você dorme bem? Geralmente a pessoa diz, não, você está começando a refletir, talvez você não durma tão bem assim, né? Então, às vezes você dorme até uma quantidade razoável de horas, mas não tem um sono tão reparador, né? E o que é que a gente sabe? Que, cara, uma semaninha, cara, com restrição de sono, reduz a testosterona. A gente tem alguns estudos que mostram isso em 10 a 15%. Então, veja bem, é uma mudança grande para um curto período de tempo. Imagine você que restringe teu sono porque você quer produzir mais, você é muito sobrecarregado e faz isso por anos. O quanto que a tua testosterona não está impactada? E fora isso, esse aumento de sono favorece você ter mais estresse? Favorece. Aumenta a questão do estresse, reduz mais ainda. Excesso de estresse com falta de sono pode piorar toda a questão do apetite, pode me fazer ter muito mais chance de ter uma necessidade hedônica por alimento e acabar sendo obeso? Sim. A obesidade também influencia na testosterona? Sim, cara. Tá tudo interconectado. Tudo. Tá? Então a gente tem que ter noção disso, beleza? O que é que a gente poderia fazer para melhorar o sono? Cara, a gente tem alguns suplementos que podem auxiliar dentro desse contexto. A gente poderia trabalhar com ashwagandha, que é um fitoterápico. Poderia trabalhar, por exemplo, né, com melatonina. Principalmente para o indivíduo que tem uma questão de dificuldade de horário para dormir. Por quê? Porque às vezes ele passou por um processo de muito plantão, tem dificuldade de ter o horário para dormir, fuso horário diferente, tudo isso daí, melatonina pode auxiliar, tá? A própria ternina, tá bom? Então, substâncias que podem deixar o indivíduo mais relaxado, são opções. Passiflora também é outra opção de fitoterápico. Então, sim, são opções. Outra coisa que é muito negligenciada é a higiene do sono. Higiene do sono, Gabriel, eu não aguento mais falar sobre isso. Cara, por mais que seja uma coisa meio batida, vou te dizer algumas coisas que você consegue fazer facilmente. Algumas coisas que você consegue fazer, cara. Principalmente, né? Tela de celular. Vamos tentar evitar pelo menos 30 minutos antes de dormir. Às vezes você pode usar aqueles óculos que reduzem a luz azul. A gente não tem uma evidência muito clara em relação a isso, mas é uma possibilidade. Colocar um ambiente onde você consiga, às vezes, ter, né, botar uma essência com um cheiro mais relaxante, né, evitar levar para cama, né, coisas mais complicadas. Passar ali os 30 minutos antes de dormir, lendo uma coisa mais tranquila, mais relaxante. Dormir em um local onde você tem o mínimo de barulho possível, o mínimo de luminosidade possível, tudo isso daí vai te ajudar. E também evitar estimulantes próximo ao horário de dormir. Tudo isso aí vai te ajudar a dormir melhor,
a ter o quê? Um sono mais reparador e, consequentemente, melhorar a tua testosterona, beleza? Outra coisa, cara, que pode reduzir a testosterona, que muitas pessoas não sabem, é que é o quê? É o aporte calórico inadequado. Como assim, Gabriel? É comer muito pouco, tá? Fazer uma restrição calórica prolongada por muito tempo. Então, se a gente está falando um indivíduo que está com uma restrição calórica muito grande, associado também a um treinamento extenuante, então ele tem uma demanda de caloria muito grande, só que ele supre muito pouco. Às vezes porque é principalmente uma mulher que quer emagrecer muito, aí treina pesado, faz cardio pra caramba. Cara, essa pessoa fica às vezes, né, sem menstruar, fica com hipoestrogênios, fica com deficiência de quase todos os hormônios sexuais ali. Não é bom. Não é bom, tá? Então você tem que ver a questão do déficit calórico, se você tiver um déficit calórico, ver se isso daí não dá impacto na testosterona. Às vezes é uma coisa provisória, então tranquilo. Mas se você faz uma coisa muito extenuante por muito tempo, cara, você pode estar se prejudicando muito mais do que se ajudando. Né? Você quer mais desempenho, você quer melhorar o físico, só que às vezes você coloca isso e você se expõe a muito mais lesão, a infecções, a outros tipos de problema que você não teria se você estivesse fazendo as coisas certinha. Então ver a questão do aporte calórico é importante. E aqui como um bônus, né, ainda falando dentro do contexto de ingestão, né, de nutrientes, a gente tem que ter noção que a gente precisa de alguns micronutrientes para produzir a testosterona. Dentre eles, um muito importante é o zinco. Portanto, se eu tenho um indivíduo que tem uma deficiência de zinco, tá, ele pode ter um problema na produção de testosterona. Então você tem que ter noção disso também. E às vezes o indivíduo está querendo fazer uma dieta e ele vê ali só a contagem de caloria, de carboidrato, onde ele vai ver carboidrato, proteína e gordura, ver a quantidade calórica e vai dizer que está em déficit ou superávit energético. E aí ele esquece os micronutrientes. E os micronutrientes são sim muito importantes, tanto para o funcionamento do teu organismo de forma geral, quanto para a produção dos teus hormônios. Então, ter uma adequada quantidade de micronutrientes é fundamental. Então, tem que ter frutas, vegetais, diversidade alimentar para conseguir garantir tudo isso, tá bom? Se você é médico, profissional da saúde, quer se aprofundar no tema testosterona, quer entender como faz uma reposição, quer entender como é que funciona a farmacologia, a fisiologia hormonal e como cuidar também do usuário de esteroide anabolizante, né, com ética, com assertividade e segurança, te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente, onde eu vou te ensinar tudo isso daqui, ó, da base ao topo, da teoria à prática, para você conseguir ter muito mais o que? Segurança e conseguir ter uma prática clínica realmente eficaz, tá certo? Vou deixar o link aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima!